Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Eu sou a professora Daiane, do primeiro ano do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. E hoje nós teremos novamente aula de matemática. E eu quero que vocês peguem o livro de matemática do Sistema SESI de Ensino, onde estamos conversando sobre a unidade 2, jogar, contar e anotar. E eu quero que vocês abram na página 43. Como é mesmo 43? Muito bem, vocês são espertos demais. O 4 e o 3. E eu farei a leitura da atividade de número 14. João e Pedro resolveram brincar de enfileirar cartas formando sequências. Observe o que eles fizeram. Eu tenho aqui as cartas de Pedro, as mesmas que estão aparecendo aí no livro de vocês. Vocês estão vendo? Olhem bem, todas as cartas são formadas por formas geométricas. Vocês se lembram lá do nosso jogo da memória? Sim, essas cartas são parecidas, não são mesmo? Muito bem. Olhem bem, tem alguma carta que repete? Tem, né? E como será que eles organizaram a fila das cartinhas? Eles seguiram uma sequência, mas 3 cartinhas estão viradas para baixo. E como será que nós faremos para descobrir quais são as cartinhas que estão aí? Qual será a próxima cartinha da sequência? Olhem bem, vocês estão vendo esta cartinha? Olha ela aqui novamente. O que vem depois? Será que esta carta é a mesma aqui? Vamos ver? Vou virar. Muito bem, vocês acertaram! É a mesma carta para dar continuidade à sequência. Agora prestem muita atenção. Qual será a próxima carta? Nós já descobrimos a carta para dar a sequência. E agora, o que vem depois? Vamos procurar aqui. Nós temos aqui a mesma carta. E o que vem depois? Muito bem, será que é a mesma? Isso, para dar sequência, vou virar. Olha, é a carta, muito bem. E agora, para finalizar, nós temos mais uma cartinha. Será que nós conseguimos descobrir qual é? Mas vocês são espertos demais. Esta carta para dar a sequência. Muito bem, vocês me ajudaram a descobrir as 3 cartinhas que estavam viradas. Agora nós vamos observar a sequência das cartas de João. Olhem aí no livro de vocês. Quantas cartas o João colocou viradinhas para baixo? 2 cartinhas. E as cartas de João também estão seguindo uma sequência? Sim, estão. Muito bem, crianças. Olhem lá então. Olhem esta carta que está antes da carta que está viradinha. Ela é igual a esta cartinha. Então, qual é a cartinha que vem depois? Muito bem, é a cartinha que tem um triângulo e um círculo. Isso! Olha, mas vocês são espertos demais. Vamos descobrir qual é a última carta.
Olhem bem, uma carta antes tem um triângulo e um quadrado, igualzinha a esta. E esta cartinha? Um retângulo e 2 círculos. Será que é ela que está na sequência? Será? Vamos descobrir? Muito bem, mas vocês são espertos demais. Sem vocês eu não teria conseguido descobrir as cartas que os meninos colocaram na sequência. Vamos para a próxima atividade? Quais são as imagens nas cartas que estão viradas para baixo na sequência das cartas de Pedro? Vamos desenhar então aí no livro de vocês? Então prestem atenção. A primeira, qual foi? Um círculo e um triângulo. Desenhem aí, anotem. A próxima. Um retângulo e dois círculos. E a última, vamos lá? Um retângulo, só que esse é maior. Um triângulo de ponta cabeça. E mais um triângulo. Anotem aí no livro de vocês. Desenhem com muito capricho. Vamos então para a próxima atividade? Questão C. Quais são as imagens nas cartas que estão viradas para baixo na sequência das cartas de João? Vocês se lembram que eram 2 cartinhas? Muito bem, vamos desenhar então aí na questão C? Vamos lá? A primeira, qual era? Um círculo e um triângulo, muito bem. E a próxima? Um retângulo e 2 círculos. Muito bem, crianças. Vamos conferir então as cartas de João. Um círculo e um triângulo, e o retângulo e 2 círculos. E eu tenho certeza que vocês já realizaram todos os desenhos, tanto da carta de Pedro quanto da carta de João. Quem não fez, corre que dá tempo. Crianças, eu amei participar com vocês da aula de hoje, onde nós descobrimos as sequências lá no quadro e aqui nos palitoches. Eu amei, foi um desafio e tanto. Crianças, continuem se cuidando. Não se esqueçam de lavar as mãozinhas bem lavadinhas e usar o álcool em gel. E se precisar sair de casa, usem a máscara. E a nossa aula termina por aqui. Eu agradeço a participação de todos. Um beijo, um abraço bem apertado. Fiquem com Deus. Bom dia, sou a professora Manuele Silvério. Esta semana demos início à unidade 3 do livro SESI de Matemática e já aprendemos muitas coisas só nesse comecinho, né? E hoje vamos aprender ainda mais. Abram o livro de vocês lá na página 38 e vamos ajudar novamente a nossa amiga Mariana com uma pequena confusão que ela está fazendo. Vamos lá? Olha só. Mariana resolveu arrumar suas figurinhas antes de colá-las em seu álbum, mas se atrapalhou com a ordem dos números. Ajude a menina a organizar as figurinhas, colocando-as em ordem, do número menor para o maior. E qual mesmo é essa ordem que vai do menor para o maior? Muito bem, a ordem crescente, a ordem que cresce. E vai ficar fácil? O que vocês acham? Vamos ver? Olhe todos os números que vocês têm aí, ó. 200, 180, 100, 109, 199, 145,
210, 201. Qual será que é o menor número? Vamos dar uma olhadinha no quadro numérico. O nosso quadro numérico que a gente normalmente tem lá na escola vai até o número 100. No nosso quadro, o número 100 é o maior, mas aqui na atividade do livro, o número 100, observando bem, ele acaba sendo o menor. Então, ele vai ser o primeiro número que a gente vai colocar na resposta ali do quadradinho. Já sabemos que o número 100 é o menor número. Risca o número 100 ali de cima para não confundir mais. E agora? Qual é o próximo número que ainda é menor que os outros, mas é maior que o 100? Qual será que é? O que vocês acham? Já tem gente marcando aí? Parabéns! Vamos conferir então? Olha só, é o número 109. Risca o 109 aí de cima para não confundir. E depois do 109, qual é o próximo número que vem? O que vocês acham? Ah, vocês estão espertos, hein? É isso mesmo, é o número 145. Risca ele aí. E agora, qual é o próximo número depois do 145? O que vocês acham? É um número que ainda começa com 100, né? Então é o 180. Olha uma dica, olhando os números aqui, tem mais algum número com 100? Tem, né? Tem sim. Então, mais um número com 100 é o 199. Agora acabou o número com 100, tenho certeza. E o que a gente faz? Agora a gente vai para o próximo número. Que número vem depois do 199? Tá esperto, hein? Vem o 200. E agora, olhando os números que sobraram, qual é o menor número aqui? Isso mesmo, o 201. E a gente encerra essa ajuda mariana com o 210. E a gente colocou na ordem do menor para o maior número que está aí no livro de vocês. Fizeram? Então, próxima página 39. Ah, olha só! O que você e seus colegas consideraram para organizar as figurinhas de Mariana? A Pro já ia esquecer. Quero ver quem é que vai responder. Eu ia deixar passar isso, hein? Não podia, não. O que vocês respondem aqui? O que você e seus colegas consideraram para organizar as figurinhas? O que a gente pensou para organizar? Isso mesmo, respondeu direitinho. Então, vamos escrever essa resposta aí? Olha só. Vão colocando a sequência numérica e a posição de cada número. Foi justamente isso que você aí falou e que a gente utilizou, o método aí que a gente utilizou, não é verdade? Então, vamos agora para a próxima atividade, agora é de verdade. A atividade 4. Francisco organizou um jogo com suas figurinhas repetidas. Leia as pistas que ele criou e descubra qual é o número de cada figurinha. Letra A. Se somar 3 a esse número, o resultado será 40. Vamos para o quadro numérico. Então, ele falou que se somar, se juntar mais 3, vai dar 40. Então, a gente faz 40 e conta ao contrário até chegar no número. Ó, 40, 39, 38, 37. Se eu chegar no 37 e contar mais 3, vai dar 40. Então, chegamos no número facinho, olhando no quadro numérico. Marquem aí o 37. E vamos para a letra B. É maior que 70 e menor que 80. Termina em 4. Vamos novamente para o quadro numérico. Então, olha só. É maior que 70. Então, a gente sabe que vem para cá. E é menor que 80. Então, não passa daqui. A gente sabe que está nesta linha aqui.
e ele termina com o número 4. Qual número é esse? Ficou fácil, né? É o número 74. Tô gostando dessas dicas dele, hein? Vamos para o próximo? Se você somar o número 8 por 10 vezes, obterá esse número. Olha só, e agora? Como que a gente pode fazer? A gente vai ter que contar 10 vezes, fazer 8 mais 8 mais 8 mais 8. Isso mesmo. Quanto será que vai dar isso? Ó, 10 vezes, ó, 8 mais 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 8. 10 vezes o número 8. E olha só, se a gente for contando, 10 vezes o número 8, ó, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e for contando 10 vezes, a gente vai chegar no número, você foi rápido, hein? Número 80. Então, marquem o número 80. E o próximo aí, qual é? É na próxima página. Faltam 10 para chegar no 100. Olhando no quadro numérico, o 100 está aqui. A gente conta 10 números. Contando o contrário, a gente vai chegar no 90. E marquem o 90 aí. E antes de terminar a nossa aula, tem uma tarefinha para vocês. Agora, pense em um número e invente outras pistas para que seus colegas adivinhem o número no qual você pensou. Escreva-as a seguir. Então, inventem aí algum número, deem pistas como o nosso amigo fez e marquem aí para mostrar para a professora. Combinado? Encerro a nossa aula aqui com um super beijo para vocês. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Aline Freitas, do 3º ano do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. Hoje nós vamos retomar as nossas aulas de matemática. Peguem o caderno, a borracha e o lápis e mãos à obra. Primeiramente, vamos relembrar o que vimos nas aulas anteriores. Nós estamos falando sobre decomposição. Isso mesmo, colocamos em ordem crescente os numerais 170, 710, 970 e 1090. E hoje nós vamos estudar esse numeral. Você conhece numerais maiores que 1000? Vamos estudar um pouquinho ele? Então, nós temos aqui o quadro de ordens. Nós temos aqui os numerais da classe simples, né? As ordens da classe simples. Quais são? Unidade, dezena e centena. Mas vocês perceberam que este numeral tem 4 algarismos? Exatamente! Então, vamos colocar eles, cada um na sua ordem, para descobrirmos qual é o quarto algarismo, qual é a quarta ordem? Vamos lá, então. Na ordem da unidade, eu tenho 0 unidades. Na ordem da dezena, qual é o algarismo? 9 dezenas, muito bem, algarismo 9 que representa a dezena. E na ordem da centena, qual é o algarismo que está representando? 0. Então, temos 0 centena. E agora, o número 1. Qual é a ordem que ele está representando o algarismo número 1? Vocês sabem? Vocês já ouviram falar? É unidade também. Mas unidade, professora? Como assim? Aqui, pessoal, nós temos uma unidade de milhar. Depois teremos dezena de milhar e centena de milhar, porque eles estão na classe do milhar. Como que lemos esse numeral, então? 1090
ou 1090. Então, agora nós vamos decompor esse numeral. Então, nós temos 0 unidades, 9 dezenas. Quantos são 9 dezenas? Vocês sabem dizer para mim? Lembrando que a dezena é representada pela barrinha. Vamos fazer a contagem? Lembrando que é de 10 em 10. Vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, 9 dezenas é igual a 90 unidades. Muito bem. Agora vamos lá na ordem da centena. Quantas centenas temos? Qual é o algarismo que está representando a centena? 0. Então, temos 0 unidades. Agora, vamos ver a unidade de milhar. Lá no material dourado, vocês lembram qual é a peça que representa a unidade de milhar? Olha aqui, crianças, é esse cubo grande aqui. Dentro desse cubo, ele tem 1000 cubinhos. Isso mesmo, 1000 cubinhos. Vamos agora fazer essa contagem? Então, um cubo, ou seja, uma unidade de milhar, é igual a 1000 unidades. Que legal, não é mesmo, crianças? Agora vamos decompor esse numeral. Então, nós temos 0 unidades, que é igual a 0, e 9 dezenas. 9 dezenas é igual a quanto? 90 unidades. Depois nós temos a centena, que também está representada com o numeral 0, então 0 centenas. E na unidade de milhar nós temos o algarismo 1, que é igual a 1 unidade de milhar ou 1000 unidades. E aí, crianças, colocaram aí no caderninho de vocês? Muito bem! Agora vamos para o nosso desafio. Hoje nós temos mais desafios. Qual será o desafio de hoje? Vocês também terão que fazer o desenho do material dourado para representar o número que eu vou colocar na lousa. Então vamos lembrar? O cubinho representa a unidade, a barrinha representa a dezena, a plaquinha representa a centena e este cubo grande representa a unidade de milhar. Combinado? Então, vocês terão que fazer o desenho aí no caderno de vocês, representando o material dourado. Combinado, crianças? Vamos para o primeiro número. Primeiro numeral, qual é? 1100. Como que eu vou representar este número 1100 com o material dourado? Então, façam o desenho aí. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. E aí, crianças, terminaram? Então, vamos lá? Nós temos unidades? Não temos unidades. Temos dezena? Também não temos dezena. Temos centena? Sim! Uma centena. Fizeram? E quantas unidades de milhar? Uma unidade de milhar. Então, aqui eu tenho 1100. Acertaram, crianças? Muito bem. Agora, vamos para o próximo número. 1030. Vou dar um tempinho para vocês desenharem aí o material dourado para representar este numeral, 1030.
E aí, crianças, já fizeram? Então vamos lá. Nós temos unidades? Não temos. Então o 0 está representando a unidade. E a dezena? Quantas dezenas temos? Muito bem, 3 dezenas. Vamos fazer a contagem, ó. 10, 20, 30. Temos centena? Não temos a centena. E a unidade de milhar? Muito bem, crianças. Uma unidade de milhar. Então, aqui nós decompomos o numeral 1030 e fizemos 1030 com material dourado. Acertaram no desenho? Muito bem, crianças. Próximo número. 1010. Vou dar um tempinho para vocês desenharem. 1010. E aí, já fizeram? Vamos montar aqui com material dourado, então? Nós temos unidades? Também não. E a dezena? Quantas dezenas nós temos ali? Uma dezena. Então, tá aqui, ó. Uma dezena. Temos centena? Não temos centena. Temos unidade de milhar? Olha aqui, uma unidade de milhar. Então, nós formando 1010. E aí, crianças, acertaram? Vocês conseguiram entender? Muito bem. Mandem a foto para a sua professora. Tenho certeza que ela vai adorar ver que vocês entenderam e adoraram fazer decomposição. Então, agora a nossa aula termina por aqui e até a próxima aula, crianças! Bom dia, alunos do 4º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou a professora Natália, trabalho no Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. Essa semana nós trabalhamos matemática e hoje nós vamos dar continuidade na atividade que nós começamos na aula de ontem. Vocês já estão com o livro na mão? Peguem aí o livro do SESI de matemática. Nós estamos trabalhando a unidade 7, figuras tridimensionais e as suas planificações. Lembrando que tridimensionais são 3 dimensões, altura, largura e comprimento. E as planificações são as caixas desmontadas, os sólidos desmontados, como esse daqui. Vocês estão lembrados das nossas últimas aulas de matemática? Nós estamos falando sobre isso aqui, ó. Os sólidos geométricos, os tridimensionais ou os bidimensionais, que são os polígonos, né? Os bidimensionais. Aí nós estávamos fazendo a atividade 5, classificando todos esses sólidos aqui. Observem que tem o cubo, a pirâmide com base triangular, a esfera, né? Ali parece um círculo, né? Mas ele, como sólido, ele é uma esfera. O triângulo com base quadrangular, pirâmide com base quadrangular, o cilindro, olha só o formato dele, né, arredondado, o paralelepípedo, o cone, o prisma com base triangular, o prisma com base hexagonal e a pirâmide com base hexagonal. Aí nós devíamos classificá-los, vocês lembram? Separar em grupos. Vocês deviam pintar de acordo com a classificação que vocês fizeram. Ou seja, o que é parecido com o quê? Vocês se lembram que a prova dividiu em 3 grupos? O primeiro grupo eu coloquei os sólidos que rolam. Vocês observaram? Que é aqueles que rolam. O segundo grupo eu coloquei os prismas. Ou seja, são os sólidos que têm 2 bases e outras faces. Vocês lembram disso também? Ou seja, eles conseguem se apoiar em 2 bases, tá? Se fosse uma caixa, a gente conseguiria abrir
as suas duas bases, né? Como se fosse a abertura da caixa, né? A tampa da caixa. E aí o terceiro grupo, que foram as pirâmides, né? Ou seja, as pirâmides elas têm uma base e têm as suas pontas. Observem aqui, ó, a base é onde a gente apoia, faz com que ele fique em pé. E a outra é a ponta, né? Não dá pra gente deixar ela em pé assim, dá? Não dá. Então, por isso, só tem uma base. Eu classifiquei dessa forma. E vocês? De que forma vocês classificaram? Vocês separaram em 3 grupos como eu? Mostrem para a professora de vocês. A forma como vocês classificaram. E aí vem a letra B, que é a segunda perguntinha. Quantos grupos vocês formaram? A Pro formou 3 grupos, mas vocês podem ter formado grupos diferentes. Por isso que eu falei para mostrar para a professora de vocês, tá bom? Observem lá, formamos 3 grupos. Aquele primeiro que são os corpos redondos que rolam. O segundo são os prismas ou os sólidos que têm 2 bases, né, em cima e embaixo, como o paralelepípedo. E o terceiro, que são as pirâmides, que tem uma base e uma ponta. Lembraram? E aí, antes da gente falar um pouquinho dos exemplos dos prismas, né, a professora vai mostrar para vocês um pouquinho sobre a atividade da letra C do livro aí, na página 165 mesmo. Fala assim: explique por que as figuras foram agrupadas dessa maneira. Vocês vão explicar com as palavrinhas de vocês como que foi separado nesses grupos. Vocês podem se vocês separaram nos 3 grupos como eu, vocês escrevem lá como foi separado. Se vocês fizeram diferente, vocês também escrevem a maneira como vocês fizeram, tá bom? E mostrem para a professora de vocês. A letra D, na página 166, fala para compartilhar com a turma, né, os grupos que vocês formaram. Vocês fazem isso lá no grupo da escola, tá bom? Compartilha lá com os colegas. E na letra E, como vocês fariam para formar apenas 2 grupos com todas essas figuras? A Pro separou em 3. Vocês vão ter que separar em 2. Quais características vocês considerariam para formar 2 grupos? O que vocês podem pensar aí para formar 2 grupos? Também mostrem lá para a professora de vocês, tá bom? Agora, vamos lembrar de uns exemplos aqui de prisma. Observem que o prisma triangular, ele é formado por 2 bases que formam triângulos, 2 triângulos, né? A base triângulo em cima e triângulo embaixo, por isso prisma triangular. O segundo, prisma quadrangular, tem quadrado na base de cima e um quadrado na base de baixo. O prisma pentagonal tem um pentágono em cima e um pentágono embaixo, por isso são prisma de base pentagonal. E o prisma hexagonal, que tem um hexágono em cima e um hexágono embaixo. Vocês lembram também que a professora falou em algumas aulas anteriores a respeito das faces, são de acordo com os lados da base. Então, olha só, o polígono triângulo, ele tem 3 lados, não é isso? Então, as suas faces serão 3 retângulos. Observem aqui também, na base quadrangular, da mesma forma, são 4. Então, são 4 retângulos que formam as suas faces. Observem também o do pentágono, são 5. Então, são 5 retângulos que compõem as suas faces laterais. E na última, hexágono da mesma forma. 6 lados, 6 faces retangulares nas laterais. Aí a classificação quanto à base, né? De acordo com a sua base, é o seu nome. Ó, observem lá que tem a base triangular, né? Então, prisma triangular, prisma quadrangular e o prisma pentagonal. E aí também olhem com atenção: triangular, quadrangular, pentagonal e hexagonal. Olhem lá suas bases também, sempre 2 bases, né? E observe as bases e diga qual é o nome desse sólido. Observem que são 2 pirâmides. As suas laterais, as suas faces laterais são triângulos. Aí como que eu vou definir o nome dele? De acordo com a sua base. Observem essa base aqui, quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então é uma pirâmide de base pentagonal.
E essa da lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é uma pirâmide de base hexagonal. Então, elas são definidas aqui como de acordo com as suas bases, tá bom? E a nossa aula se encerra aqui. Espero que vocês estejam se cuidando aí. Nós teremos na próxima semana, nos dias de matemática, mais um pouco aqui sobre essas atividades. Mostrem para a professora de vocês. Estou com saudade. Se cuidem. Beijo. Até mais. Bom dia, turminha do 5º ano. E aí, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja maravilhoso. E o nosso conteúdo de hoje, olha, eu vou dizer, está uma gostosura. Está sim, vocês vão ver que está. Mas antes de nós começarmos esse desafio super legal, eu trouxe hoje um desafio logo no início da nossa aula. E eu gostaria que vocês fizessem a leitura comigo. Vamos lá? Olhem só. A Aline coleciona máscaras de proteção. Os dados dessa situação problema, prestem atenção. Ela tem 12 máscaras e sua prima Renata tem o quíntuplo de 12 máscaras. Qual é a pergunta da nossa situação problema aqui? Quantas máscaras de proteção Renata tem? Mas eu só vou responder para vocês e nós vamos fazer juntos lá no final da nossa aula de hoje. Sabe por quê? Porque hoje é dia do quiz. Olha que legal! Sim, vocês já estão preparados? Porque eu quero ver daqui a fumacinha saindo aí, o cérebro trabalhando muito. Vamos para a nossa primeira pergunta? Ah, essa aqui vocês vão acertar de cara. Olhem só. Número 1, qual é o valor do dígito sublinhado aqui? Olha só, sublinhado é o que está com um tracinho embaixo aí. Prestem atenção. Letra A, 3 unidades. Letra B, 3 dezenas. Letra C, 3 centenas. Uma dica, façam a leitura aí que a própria língua já vai contar para vocês quanto vale o 3. Tempinho na tela para vocês. Responderam? Olha só, qual é a resposta? Letra C, 3 centenas. E como é que eu leio o número mesmo? 30.386. Pergunta 2. Qual é o número que completa a sequência? Vamos lá? Nós temos ali 328, 329, temos ali em branco e 331. Vou dar agora as alternativas e vocês vão pensar. Letra A, 330. Letra B, 332. Ou letra C, 300. Tempinho para vocês responderem. Conseguiram? Marcaram aí? Perceberam qual é o intervalo? Vamos ver a alternativa correta? Letra A. Olha só, nós percebemos que o intervalo acontece de 1 em 1. Olha só que moleza. E agora, professora? Número 3. Vamos lá? Lendo comigo. Quais dos números a seguir são pares? 18, 1023, 364 ou 5? Eu vou dar primeiro as alternativas. Olha só. Letra A, 18 e o 5. Letra B, 1023, 364. Ou letra C, 18 ou 364. Como eu sou muito legal, nós vamos retomar um pouquinho o que são os números pares que vocês usam aí nos jogos, né? Vai tirar par ou ímpar, eles começam no número 0 e tem um intervalo de 2 em 2. Portanto, 0, 2, 4, 6, 8 e assim vai infinitamente. Tempinho aí para vocês responderem. E aí, qual a resposta correta? Muito bem, a letra C, 18, que termina aqui, eu tenho a unidade 8, que é par, e o 364 com a unidade 4, que também é par. Próxima pergunta, multiplique mentalmente
43 vezes 2, ó, rapidinho, tempinho para vocês pensarem. E aí, nossa, eu vi muita fumacinha saindo aí. Muito bem. Quanto dá? Vamos ver o resultado. Letra A, 86, letra B, 96 ou letra C, 89? Qual é a resposta correta? Letra A. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Isso aí. Próxima pergunta. Número 5, descubra o segredo. E como é bom quando a gente descobre um segredo, não é? Vamos ler? Há 10 pontos divididos em 2 grupos iguais. Olha só, eu tenho tantos pontos em cada grupo. Como será que eu vou resolver essa situação aqui, esse desafio? Prestem atenção aqui nas alternativas. Letra A, 5. Letra B, 4 ou a letra C, 8? Eu quero só ver vocês calculando essa divisão aí. Responderam? Claro que sim, vocês observaram a imagem que nós temos aqui? Qual é a alternativa correta? Letra A, professora. Então, vamos ler lá novamente o enunciado. Há 10 pontos divididos em 2 grupos iguais. Há 5 pontos, olhem aqui, em cada grupo. Logo, turminha, 10 dividido por 2 é igual a 5. Muito bem, próxima pergunta. Podemos chamar essa figura de polígono? Respondam aí. Letra A, sim ou não? Tempinho para vocês responderem. Claro que vocês já sabem a resposta, né? Qual é a resposta correta? Sim, olha só, aqui nós temos uma das faces do cubo, quadrada, bonitinho, então ele é sim considerado um polígono. E aqui, na número 7, qual sólido é considerado um poliedro? Lembrem-se lá das características dos poliedros. Nós temos figuras geométricas que são poliedros e temos as que não são poliedros. E ali está misturado. Então, achem aí a resposta correta. É a A, B ou a C? Tempinho para vocês pensarem. Sim, qual é a resposta correta? É claro que é a letra A. Olha, observe que nesse poliedro ele tem lá as suas arestas, o seu vértice, tem todas as faces planas, tem 2 bases. E o 8? Vamos lá ler comigo? Selecione todas as pirâmides. Tempinho para vocês responderem aí. E aí, acharam? Quais são elas? Olha aqui as 2 últimas, não é? Muito bem. E a 9? Qual planificação forma um tetraedro? Olha ele lá em cima. Qual é a forma planificada? Tempinho para vocês responderem. Muito bem. Quem respondeu aqui? Acertou, é só observar. E a número 10? Vamos lá? Como ficará o número 78 arredondando até a dezena mais próximo? Letra A, 70, letra B, 80 ou letra C, 100? Tempinho para vocês responderem aí. E aí, conseguiram? Qual é a resposta correta? A letra B. Certo, agora nós vamos voltar lá no desafio do início da aula. Vamos fazer junto comigo? Olha lá, 12 vezes 5, quíntuplo vezes 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Portanto, Renata tem 60 máscaras de proteção, ok? Obrigada, tenham aí um final de semana maravilhoso, um beijo e até a próxima.
Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.